Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje aqui do canal tá muito legal e tá imperdível, que eu vou te ensinar como fazer um cachepô ou um vaso de cimento para suas plantas em diferentes tamanhos, cores, formatos. Então vem comigo acompanhar esse conteúdo, tá imperdível, tá inédito. Já começa curtindo meu vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e chegou por agora, se inscreva para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. E antes de eu começar também, já compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, seus familiares e também os amantes de plantas, porque isso aqui é um cachepô muito fácil de fazer e muito versátil, que vai deixar suas plantas ainda mais bonitas. Olha que linda que tá essa composição com esses cactos, né? Dá para colocar outros tipos de plantas também, dá para fazer maiores. Eu, inclusive, vou fazer um tamanho maior aqui nesse vídeo junto com você. E lembrando que se você não tem os moldes necessários para isso, você encontra eles disponíveis em sites na internet, online, ou se você é de uma cidade grande, você encontra moldes, né, de silicone ou outros tipos de materiais que dá pra gente usar, né, materiais que a gente tem em casa mesmo para confeccionar esses vasos aqui. Agora então vem acompanhar esse conteúdo junto comigo. Já retirei os cactos aqui de dentro para te mostrar como é essa peça, e em geral é uma peça muito bonita, lisa, né? Então ela fica com um acabamento muito bom, mas como é uma peça artesanal, ela é uma peça única, então por isso é normal que ela tenha algumas irregularidades ou outras, né? Por mais que a gente faça da melhor maneira, e por isso mesmo as peças artesanais são peças únicas, são peças exclusivas, né? Já que uma é sempre diferente da outra, e isso é o mais interessante dessas peças, né, que a gente faz em casa também. E ó, ele é assim, por dentro ele tem esse tamanho, esse aqui é um tamanho menor que eu fiz para te mostrar aqui no canal, mas hoje eu vou fazer um tamanho maior. Caso você queira, né, aqui eu fiz um branco, né, com cimento branco, mas se você quiser, você pode colocar tintas, né, fazer os seus cachepôs de diferentes cores, né, também em formatos diferentes, de acordo com o seu molde. Então fica a seu critério. Aqui eu vou ensinar uma base prática, né, e simples, para que você possa fazer isso aqui e usar nas suas plantas. Os materiais que a gente vai precisar para fazer esse cachepô basicamente são um balde para a gente misturar a nossa massa. Vamos usar também cimento branco, e aqui é importante que ele seja branco se você quiser que o seu cachepô seja branco, ou também para você conseguir misturar outras tintas, né, e adicionar cores ao seu produto final. Para você fazer um cachepô colorido, por exemplo, você pode usar xadrez, que é aqueles vidrinhos, né, que a gente compra em casas de materiais de construção, e eles são usados normalmente para diluir em tinta branca e adicionar cor às paredes, né? Você pode misturar na massa, que funciona muito bem. Então, além do cimento branco, que você também encontra até online, né, em diversas lojas e na internet em geral, a gente vai usar água para misturar essa massa, uma colher e um molde. O molde aqui eu estou improvisando, porque eu não tenho molde de silicone, então eu vou usar um balde de tamanho um pouco maior e um outro balde um pouco menor, que isso aqui era uma caixa de paçoca mesmo, e aí tem que ser um maior que o outro, porque quando a gente colocar é esse formato que vai ter, né, o nosso produto final. Além desse molde, a gente vai usar também óleo vegetal para misturar nas laterais e no fundo aqui do vaso, né, desse balde, para que no produto final o nosso cachepô não grude aqui nas laterais e nas paredes do balde, para que ele saia fácil, né, quando já estiver pronto e estiver seco. E também a gente vai usar papel toalha para misturar esse óleo aqui no balde. Então esses são os materiais básicos para a confecção desse cachepô. Lembrando que se você quer que ele seja colorido, você adiciona, né, a tinta da cor da sua preferência, né, tanto um rosa ou azul, né, cores claras, né, ou também um marrom, fica muito bonito, e tudo vai de acordo com o seu gosto, com a sua preferência e com a composição ou com a decoração que você deseja fazer na sua casa. Então vamos à construção desse cachepô, e para fazer isso a gente vai começar então selecionando, né, o molde ou um balde, um material que tenha o formato desejado. Pode ser quadrado, né, pode ser redondo como esse, e aí você escolhe de acordo com a sua preferência. Se você encontrar também moldes de silicone, vai ficar bem legal, inclusive tem outros formatos diferentes. Se você encontrar e fizer por aí, conta pra gente aqui nos comentários também, para que todo mundo possa saber que você fez. E ó, então a gente vai calcular o molde, ó.
ele precisa ser basicamente um pote que seja um maior e o outro menor, porque é isso que vai dar para a gente construir de fato esse cachepô, esse vaso, tá? Então olha só, aqui eu tenho o tamanho perfeito. O meu balde, ele tem, vamos lá, ele tem 20 centímetros de altura e o meu balde aqui, que era, na verdade, um pote de paçoca, ele tem 17 centímetros de altura, tá vendo? Então, o ideal é que seja assim. Tem uma diferença de 3 centímetros e é assim que a gente colocando aqui, ó, eu também, se eu medir, vai ter 3 centímetros, tá vendo? Então, tem exatamente 3 centímetros aqui. Vou te mostrar. Tava marcando, ó, bem aqui. E aí, isso é necessário porque esse tamanho, esses 3 centímetros aproximadamente, vão ser o fundo do nosso cachepô. Então, é importante que o fundo, né, tenha um bom comprimento para que isso também fique firme, né, não se quebre fácil, né, para ficar um material resistente, confiável. Então, é importante que tenha essas medidas, né? E aí você vai calculando de acordo com o tamanho do que você vai fazer também. Se for menor, como esse aqui, por exemplo, pode ser um pouco mais fino. Se for um vaso ainda maior, pode ser que seja um pouco mais grosso. Vai calculando de acordo, né, com o que você vê que vai dar certo. Então, é basicamente isso que a gente faz. E aqui, esse pote de paçoca, na verdade, ele tem uma ponta aqui, ó, ele tem uma curva, né, na superfície aqui do pote. Então, o que a gente faz é cortar aqui. Eu vou cortar essa região para que ele fique reto. Então, a gente vai cortando, é tranquilo de cortar. Porque essa borda, na verdade, ela costuma nos atrapalhar um pouco. Então, a gente corta para ficar tudo certo. Então, retirei a minha borda. E aí, a gente vê que já tá liso, né? Ó, ela tá reta e tá pronta para ter um encaixe perfeito aqui dentro. Claro, a gente cortando, né, vai aumentar um pouco mais os centímetros aqui, mas tá tudo bem. Isso aqui tá perfeito pra gente fazer o nosso molde, né? Ó, em seguida, então, eu já vou aqui untar. E aí eu vou usar óleo vegetal, qualquer óleo, gente. Joga o óleo aqui, porque isso aqui é importante para a gente conseguir depois remover o cachepô com mais facilidade. Porque fazendo sem untar, né, sem colocar o óleo, ele fica um pouco mais grudado ao final, né? Então a gente unta para que ele seja removido mais fácil, né? Para não correr risco de quebrar, ou também para a gente conseguir reutilizar esse balde depois, né, em outros momentos. Então, por isso que a gente unta. É igual fazer bolo, né? É importante untar a forma para ele não grudar. Então, basicamente aqui é assim também. Então, a gente unta com bastante atenção, tanto o fundo quanto as laterais do vaso. Pronto. Vou deixando minhas bagunças aqui. Ó, o vaso já está untado. E agora eu vou para a preparação da massa. Deixo isso aqui de lado. Então, vou usar aqui um balde. É um balde grande, né? Para eu conseguir preparar a minha massa aqui dentro. Então, como eu te disse, eu estou usando cimento branco. E nesse momento a gente coloca o cimento. A gente calcula mais ou menos de acordo com o nosso molde, sabe? Então, tem que ser um cálculo mais ou menos de olho também, não tem uma medida muito certa. O que a gente precisa entender é que essa massa tem que ser suficiente para preencher as laterais, né? Tanto o fundo desse balde branco, quanto as laterais dele aqui, levando em consideração o molde menor. Então, a gente tem que ter uma noção mínima assim de qual é a quantidade de massa que a gente vai precisar usar aqui para fazer isso. Então, eu já coloquei meio pacote de cimento, estou usando aqui pacotes de cimento de 1 kg, tá? E aí, vou abrir aqui mais um.
Coloco tudo aqui. Mais ou menos, acho que para esse tamanho de molde ali que eu estou usando, eu vou precisar de talvez 1,5 kg ou 2 kg de cimento. Mas agora que eu já coloquei uma boa parte do cimento aqui dentro, eu vou colocar água. Não coloca muita água de uma vez, porque senão pode acontecer de você deixar a sua massa muito líquida. E aí, né, consequentemente, você vai precisar de mais cimento depois. E pode ser que você não tenha. Então, vai colocando a água aos poucos. Nesse momento, gente, se você puder usar uma máscara, usa, porque tem uma poeirinha de cimento e que não é muito legal, sabe? Então, se você tem uma máscara por aí, usa porque é melhor. Até mesmo para não ficar ingerindo, né, inalando essa poeira. Ó, e aqui eu tô misturando. Eu já vou te mostrar qual é a consistência que essa massa tem que ficar. Ela não pode ficar muito líquida, sabe? Mas eu também não gosto que ela fique muito porosa, sabe? Muito espessa. Eu gosto que ela tenha uma consistência que seja uma consistência favorável. E eu já vou te mostrar como é o ponto que eu gosto que ela fica. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de cimento, porque eu vou precisar. Vou limpar minha mão aqui, que é normal a gente se sujar, né? Então vou abrir aqui mais um cimento. E é como eu te falei, não tem uma medida, uma quantidade muito certa, dá certo. Se você está em dúvida, faz um pouquinho a mais, mesmo que depois você não use tudo, mas faz a mais, né, para ter certeza de que vai dar certo. Então, a quantidade que eu estou usando aqui, mais ou menos, para esse balde que eu vou fazer, o cachepô ou o vaso, né, é mais ou menos 2 kg de cimento. E aí, como eu coloquei mais cimento, eu coloco mais água. E vamos misturando isso aqui. Dá uma poeira, cimento dá poeira, né, gente? Os pedreiros de plantão sabem disso. Olha só. Então vamos misturando. Tô chegando na consistência da massa que eu gosto. Na verdade, eu acho que eu precisaria colocar um pouco mais de cimento aqui. Então, é um cálculo, gente. A gente vai imaginando, a gente vai, né, imaginando mentalmente e vai fazendo. Vou colocar um pouco mais. Já usei quase todo o meu cimento. Coloco um pouco mais de água também. E misturo novamente. A massa tá ficando pesada, menina. Os braços vão ficar musculosos. Vamos nessa. Ó. Misture isso bem. É importante que ela fique bem homogênea. Não deixe a sua massa com muitos pedacinhos, sabe? De cimento ainda sem diluir, sem se derreter. Porque é importante para a peça em geral que a massa esteja bem homogênea. Vou misturar aqui, ó, mais rápido. Tô achando que agora essa massa já tá quase no meu ponto, sabe? Olha só. Então tô misturando. Nesse momento, se você quiser fazer um cachepô colorido, né, com cores, aí é agora que você vai colocar a sua tinta, né, o seu xadrez, aquele, como eu te falei, você coloca algumas gotas, né, e se você usar o xadrez, que é aquele que a gente compra, o potinho para diluir nos baldes de tinta, e aí você vai colocando as gotinhas aos poucos e vai experimentando qual é a cor que você quer, a tonalidade que você quer, a intensidade dessa cor, né, e aí você vai fazendo isso aos poucos até chegar no tom desejado. Olha só, então a consistência da massa é essa aqui, tá vendo, ó? Ela fica uma massa homogênea. Uma massa tipo massa ponto de bolo, mas ela é um pouco mais líquida, tá vendo, ó? Então eu jogo, ela cai, porque quando
eu jogar ali dentro, ela tem que se espalhar, ela tem que, né, percorrer e preencher todas as laterais do vaso. Então, esse é o ponto. Considerando também que cimento, né, quando ele vai secando, ele tende a ir secando, né? Então a gente deixa ela um pouco mais homogênea nesse momento inicial. Então vamos nessa. A massa já está pronta, tá bem homogênea, ó, toda bem misturada. E nesse momento, agora eu vou pegar aqui o meu cachepô, o meu balde, e agora eu vou preencher ele com essa massa. Então, eu vou colocar inicialmente uma camada aqui no fundo do balde. Ó, e aí eu observo mais ou menos qual que vai ser a espessura do fundo do meu vaso. Normalmente, como eu te disse, aqui nesse caso, né, vai ter 3 centímetros de fundo do vaso. Então, a massa tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Ela tá aqui. E agora, né, olha só, tá lá. Agora que eu já delimitei qual que vai ser o tamanho, a espessura do fundo do meu vaso, eu coloco esse aqui por cima. Mantenho ele aqui equilibrado, ele vai dançar um pouquinho mesmo para os lados, é normal. E agora eu venho com a massa e vou completando nas laterais. É um desafio, menina. Agora que é a parte mais difícil da gente fazer. Por quê? Porque o espaço da lateral aqui é menor, né? Então corre risco da gente ter que arredar o nosso molde menor para o lado um pouquinho, para a gente conseguir preencher as laterais aqui com a massa, com o cimento, ó. Então eu vou colocando aqui. E aí eu organizo aqui o meu molde, ó. Estou usando as minhas 2 mãos. Eu tento centralizar o meu molde aqui e vou virando a massa. Vai virando até preencher. Nesse momento, você vai notar por aí que o seu molde menor, que está no centro, ele vai querer subir um pouco. Então, você tem que colocar a mão ali no centro dele e apertar ele para baixo, para ele não subir. Que ele tem que ficar no lugar, né, para que dê tudo certo. E vai virando a sua massa até o final. Se você tiver uma ajuda nesse momento, é perfeito, porque fica mais fácil. Tá vendo que, ó, faz uma baguncinha, né? E é por isso que eu já coloquei um papel aqui na minha mesa, para evitar de muita bagunça depois. E olha só, nesse momento a gente tem que apertar, fazendo uma pressão pro fundo, para esse molde ficar ali. E o que a gente vai fazer para contribuir com isso aqui? Colocar um peso. Então, olha só. Eu coloco aqui aqui eu tenho uma garrafa com água, mas ainda não tá um peso ideal. Então, eu preciso colocar uma coisa mais pesada por cima, né? Porque ela tem que ficar estagnada, ela tem que ficar parada para que isso dê certo. Olha só, gente, então como eu te disse, eu tentei colocar essa garrafa cheia de água aqui no meio para fazer o peso, porque a pressão aqui dentro, né, da massa faz com que esse molde menor da parte central suba, né? Quando a gente coloca a massa, faz uma pressão e ele costuma subir. Então, isso aqui não foi suficiente. O que eu tive que fazer, a gente teve que adaptar colocando pedras aqui no centro, né? Até mesmo porque esse molde aqui central, ele é um pouco mais fino. Então, ele também tende a se deformar um pouquinho. Então, a gente adaptou colocando essas pedras. Então, elas já fizeram o peso necessário aqui para isso ficar do jeito que tem que ficar. Então, olha só. Ele fica desse jeitinho. Agora, eu vou manter isso aqui secando, quieto, por um bom tempo. E eu vou te mostrar um pouquinho antes para você ver como é que tá aqui mais perto. Vou pegar a câmera para te mostrar. Olha só. Tô aqui todo sujo mesmo. Faz parte desse trabalho, né? E agora eu vou te mostrar aqui a espessura, né? Como que tem que ficar esse molde e a massa aqui dentro desses recipientes. Então, ó, a massa tem que ficar assim, ó. Lembram aqueles 5 centímetros, 3 centímetros que tinha de diferença entre o menor e o maior? Pois é, 3 centímetros basicamente vai ser
o tamanho, né, o comprimento da base aqui do vaso do cachepô de cimento, né, como esse aqui, por exemplo. Então, a gente tem mais ou menos uns 3 centímetros aqui, e é por isso que eles têm essas alturas mais ou menos parecidas. E aqui a gente finaliza até o final, até em cima com a massa, né, e agora a gente vai deixar isso aqui secando. A gente já consegue observar também uma camada, ó. Como a gente untou, a gente passou óleo, né, aqui no balde, já tem também uma certa película aqui com óleo, a gente consegue observar. Então, existe um delineamento, né, um espaçamento entre o balde com a camada de óleo, que isso favorece depois para a gente remover esse cachepô daqui de dentro. Então, agora a massa já vai começar a secar, ela vai evaporando, e a gente vai deixar isso aqui quietinho por um bom tempo. Eu vou deixar isso aqui na mesa até o final do dia no mínimo, né, e sem mexer, porque aqui qualquer movimento costuma prejudicar, né, essa massa aqui dentro. Ela sai do lugar, ela desalinha um pouco, e aí eu vou deixar isso aqui quietinho para já ir secando, e eu vou deixar isso aqui secar mais ou menos uns 2, 3 ou até 4 dias, sabe? Porque é importante a gente ter paciência para que isso fique bem seco, e depois eu venho retirar o primeiro molde, que é esse aqui, e depois eu tiro o segundo molde e vou mostrando essas atualizações para você aí no canal. Já se passaram 2 dias, ou melhor, aproximadamente 48 horas desde que eu fiz esse vaso aqui. Ele já secou, já está pronto praticamente para ser desenformado. Então agora é isso que eu vou fazer junto com você nesse vídeo. Então vem acompanhar mais essa etapa do processo para a produção do vaso ou cachepô de cimento. Lembrando que é importante você deixar o seu cachepô, essa massa aqui secando por pelo menos 2 dias antes de tentar minimamente desenformar, para que você não corra o risco, né, de quebrar a sua massa, porque a massa ainda molhada, ela é muito menos resistente do que se ela estiver totalmente seca. Então, espera, tenha paciência para fazer esse processo. E agora, então, eu vou retirar as pedras aqui do molde, de dentro do molde menor, que eu coloquei, né, para fazer esse peso aqui dentro. Algumas pedrinhas grudaram aqui porque tinha cimento, tá tudo bem. Já consegui retirar, ó, tá vendo? Então fica um molde perfeito, bem redondo. E agora o que a gente vai fazer é ir retirando esse plástico aqui do meio. Como era um plástico fino, né, do pote de paçoca, ele também se solta fácil. Então olha só, a gente vai puxando que ele logo se solta. E aí, saiu, né? Eu rasguei aqui na lateral e saiu perfeito, ó. Já fica o molde ali dentro, né? Inclusive, o próprio cimento absorve um pouco das cores ali do pote, tá vendo? Tem uma estampa ali dentro, ó. Aqui dá pra ver dá pra visualizar bem. Então, ó, fica, não tem problema, porque uma parte vai ficar também para dentro, né? Uma parte interna. E agora é o momento mais desafiador, que a gente pode tentar desenformar esse vaso daqui de dentro. E aí a gente vai virar isso aqui e a gente vai apertar um pouquinho até a gente conseguir, né, retirar isso aqui de dentro. Claro, eu passei óleo para facilitar, mas mesmo assim ela também permanece um pouco grudada. Então a gente pode começar abrindo, sabe, as laterais, dando uma esticada, uma forçada para fora, porque assim a gente vai tentando soltar esse cimento, né, aqui desse balde, desse plástico. Então é um processo bem manual mesmo e que demanda um tempinho e paciência. Aí a gente vai virando. A gente pode até apertar um pouquinho para ver se isso se solta. Olha só, gente, fiquei aqui tentando desenformar esse vaso daqui de dentro. E confesso que tá difícil, ele não tá saindo. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então eu também já estava preparado para, caso fosse preciso, cortar esse balde aqui. Então por isso que eu falo que a gente tem que usar um material que seja possível a gente descartar caso seja necessário. Então o que eu vou fazer aqui é começar cortando com uma faca com cuidado pelo fundo. Eu vou tentar ir pelo fundo e aí a gente tenta, né, cortar esse balde aqui sem
sem quebrar, sem danificar muito o vaso, né? O nosso cachepô de cimento. Claro que se tiver uma marca ou outra, faz parte, até mesmo como uma peça artesanal. O mais difícil aqui é cortar esse balde, porque ele tem um material muito grosso, né? Então vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou tentar. E aí, começando pelo fundo, eu acho um pouco mais fácil. Que a gente remove essa tampa do fundo e depois a gente tira o restante das laterais do vaso. Ó, cortei um pedaço aqui onde já consigo ver o fundo do meu vaso, ó. Então, realmente está bem grudado, né? Então é importante realmente eu cortar esse balde aqui para conseguir tirar o meu vaso daqui de dentro. Aí a gente vai olhando, né, calculando a melhor maneira para fazer isso. Vai dando uma levantadinha nesse plástico, sabe? Porque aí as coisas até vão contribuindo para dar mais certo. Eu comecei tentando com a faca, né, mas com o estilete está sendo mais fácil. Porque ele também é mais afiado, né? Ele corta mais, então tá sendo mais fácil. Claro, eu tô arranhando aqui o fundo do vaso já, né? Mas não tem problema, vai ficar para baixo também, então isso é de menos. Agora eu vou fazer um corte na posição inversa. Tá vendo que eu tento fazer força e ele não tá se desenformando fácil, então por isso que eu decidi cortar. E agora, eu vou tentar cortar as laterais. E agora a parte que a gente precisa ter mais cuidado, porque as laterais é onde a gente vai, né, provavelmente a gente vai estragar o nosso vaso, então vai com cuidado. Vou começar tentando puxar aqui com a ajuda do alicate. E aí, eu vou fazer um corte bem superficial aqui na lateral do vaso, do plástico. Vou puxar aqui com o alicate, faço um cortezinho, e aí eu vou ir abrindo aqui, puxando esse plástico e rasgando aos poucos. Vou virar para você ver. E aí chega um momento que você vai perceber que fica mais fácil para tirar, sabe? Ó, agora ele já tá até saindo. Então a gente pode fazer uma certa pressão que fica mais fácil para tirar ele daqui. Tá vendo? Agora se soltou. E assim ele fica aqui. Dá pra ver que ele teve uma pequena marca também aqui nessa parte mais pra baixo, né? Porque como tinha uma marca aqui no balde, né? Dentro do balde, ele automaticamente pegou essa forma, né? Então ele também fica com esse aspecto, ó. Em geral, tá muito bem feito, o acabamento ficou bom. Ele tá assim, por dentro tá assim. Agora aqui na parte de cima, o que a gente pode fazer pra melhorar esse acabamento é lixar, sabe? Pra deixar isso aqui mais igualado, sabe? Mais certo. Então a gente pode lixar, você pode ir com uma lixa grossa primeiro e depois você pode usar uma lixa fina para realmente fazer um acabamento mais bem feito. Ou então você pode manter ele rústico também assim, tá tudo certo. Ele fica dessa maneira e aí é esse o cachepô. O fundo dele tá tudo certinho. E para te mostrar que a gente pode lixar, né? Tem aqui uma lixa de construção normalmente. Essa aqui é uma lixa fina, tá? O ideal é que você comece com uma lixa grossa e depois use uma lixa fina para finalizar. Mas aqui quando a gente passa a lixa fina, ó,
a gente já consegue até formar um acabamento melhor, tá vendo? Então as laterais, ao invés delas ficarem mais pontudas, né, elas ficam bem acabadas assim. É isso que faz também uma diferença na peça, né, ó. A gente vai lixando e consertando essas laterais. E também na parte de dentro, que normalmente também é uma parte que fica com um acabamento não muito bom. Tá vendo? Então ele fica mais ou menos assim. Quanto mais você trabalhar, né, lixando aqui as laterais, melhor vai ficar o acabamento do final da sua peça, né? Mas assim já fica também muito bonito. Na parte de baixo eu não costumo lixar, tá? Porque ela já fica no momento certinha, né? E aí você pode usar o seu cachepô para colocar uma planta linda e maravilhosa, como essa, por exemplo. Esse aqui é o Croton Variegata Tamara. Então fica assim o seu cachepô. E esse aqui então é o resultado final do seu vaso ou cachepô de cimento. É uma peça artesanal que você pode fazer de acordo com a sua criatividade, usando cores diferentes ou formatos diferentes, desde que você use moldes, né, de acordo com isso. E aí fica essa peça maravilhosa que você pode usar para colocar as suas plantas, que vai deixá-las com um toque, né, de elegância a mais. Então coloquei aqui a Aglaonema Wilder, que é uma das minhas preferidas. E assim então eu vou finalizando o vídeo de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo, porque foi um conteúdo que deu um trabalhinho para fazer, mas que eu fiz com muito carinho para você. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam fazer esse material em casa. Se você fizer por aí, conta aqui para mim nos comentários. E se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva para você não perder os novos conteúdos que eu publicar por aqui para você. Um abraço para você e até o próximo vídeo.